Meu nome é Denise Foster, tenho 28 anos, e até aquela noite fatídica à mesa de jantar, eu achava que conhecia minha própria família. Estávamos reunidos na nossa mansão em Atlanta, um daqueles lugares onde o ar parece carregado com o peso de gerações de privilégio. Mas eu não estava ali para me encaixar no molde deles ou seguir as regras que impunham. Minha vida girava em torno da minha startup, um projeto tecnológico que eu acreditava ter o poder de transformar vidas. Para eles, no entanto, não passava de uma obsessão infantil que eu deveria ter abandonado há muito tempo. Vestida com um jeans despojado e um suéter simples, eu parecia fora de lugar ao lado da elegância polida e dos sorrisos condescendentes deles. O ambiente estava pesado, o silêncio só quebrado pelo tilintar discreto dos talheres de prata. Foi então que minha mãe se inclinou na minha direção com uma voz tão cortante que parecia capaz de rasgar o ar. Denise, nós acabamos de te salvar pela última vez, declarou seca. Não somos mais o seu banco. Meu pai assentiu com rigidez, o olhar distante e gelado, como se eu fosse um investimento mal feito que finalmente havia dado prejuízo. Minha irmã solitou uma risada leve, mas cruel, projetada para ferir, enquanto me lembrava que jamais alcançaria o seu patamar. Eles achavam que estavam me colocando no meu devido lugar, me humilhando, mas eu permaneci serena. Meu telefone vibrou discretamente no bolso, com uma mensagem que em breve viraria de cabeça para baixo tudo o que eles pensavam saber. Eles não faziam ideia do que estava por vir, nem que agora eu detinha o poder sobre tudo o que mais valorizavam. Se você acha que a arrogância deles durou, continue comigo. Essa história está prestes a transformar seus sorrisos sarcásticos em um silêncio constrangedor. E se você quer saber como eu usei as próprias palavras deles contra eles, não perca o que vem a seguir, porque o que você vai ver vai te deixar sem fôlego. Foi quando os primeiros aperitivos chegaram que a voz de minha mãe ganhou um tom ainda mais gélido. Denise, essa sua fantasia tecnológica é perda de tempo, ela disparou, cortando o som suave dos cristais se tocando. Seu olhar me atravessou, carregado daquele tipo de decepção que fazia minha ambição parecer um insulto pessoal. Ela se recostou, a luz do lustre refletindo nos diamantes em seu pescoço enquanto suspirava. Você está quase nos 30. Quando é que vai crescer e arrumar um emprego de verdade? Perguntou, cada palavra carregada de frustração. Meu pai não perdeu tempo. Colocou sua taça de vinho sobre a mesa com uma calma calculada, a expressão severa, como um juiz prestes a proferir uma sentença. Sua irmã está fechando negócios milionários no mercado imobiliário, disse, apontando para Tracy, que sorria com a confiança de quem já havia vencido. Isso sim é sucesso, Denise. Não esse aplicativo que nem cheiro de dinheiro tem. Suas palavras doíram mais do que ele imaginava, mas eu mantive o rosto impassível, as mãos quietas no colo. Recusei-me a dar a eles o prazer de me ver abalada. É claro que Tracy não resistiu à chance de afundar a faca. Com um movimento de cabeça, seus braceletes de ouro brilharam sob a luz enquanto ela mergulhava em seu assunto favorito, ela mesma. Acabei de fechar um contrato para um projeto de condomínios no centro, anunciou, orgulhosa, a voz carregada de autossuficiência. 7 dígitos, Denise acrescentou, pausando só o suficiente para que a informação doesse. Esse é o tipo de dinheiro que você nunca vai ver. Correndo atrás dos seus sonhos infantis, sua risada cortou o ar, afiada e cruel o suficiente para revirar meu estômago. Ainda vivendo das nossas sobras, é? Sempre pedindo ajuda. Minha mãe assentiu, os lábios apertados em uma linha fina. Fomos muito indulgentes com você, disse, dobrando o guardanapo com uma precisão lenta. Tracy está certa. Você não pode depender de nós para sempre. As palavras caíram como socos, mas eu permaneci imóvel. Já havia ouvido esse mesmo discurso em cada feriado, em cada jantar de família, um roteiro que eles nunca se cansavam de encenar. Para eles eu era fraca, a vergonha que não se encaixava na imagem perfeita de alta sociedade que tanto cultivavam. Meu pai se inclinou, o tom firme, mas cheio de uma autossuficiência falsa. Está na hora de você se virar sozinha, Denise. Sem mais rede de segurança. Precisa aprender o que é conquistar algo. Sua voz carregava a autoridade de quem fingia ter construído tudo do zero, embora cada centímetro do conforto dele viesse de herança. A casa, os carros, até o vinho em seu copo. A hipocrisia me atingiu como uma lufada de ar gelado, mas eu não disse nada, deixando suas palavras passarem por mim como se fossem apenas ruído. Tracy não havia terminado. Tomou um gole lento de vinho, o divertimento brilhando em seus olhos. Por que não segue meu exemplo? Sugeriu suave. Tire sua licença de corretora. Comece pequeno. Contribua de verdade para esta família. Seu tom pingava condescendência. Você não nasceu para essa fantasia de startup.
É patético, para ser sincera. Meu queixo se apertou enquanto minhas mãos se cravaram na cadeira. Eu já estava acostumada com os julgamentos deles, mas naquela noite cada insulto doía mais fundo. Cada palavra era um lembrete de quão pouco acreditavam em mim. Para eles, eu era um fardo, uma sonhadora destinada ao fracasso. Mas eu não estava ali para me defender ou buscar aprovação. Meu telefone no bolso parecia mais pesado do que nunca, um símbolo silencioso do que eles ainda não conseguiam imaginar. Achavam que o dinheiro deles ditava meu futuro, que suas opiniões definiam os limites da minha vida. O salão de jantar pulsava com a confiança arrogante deles, o olhar afiado de minha mãe, o tom paternalista de meu pai, a crueldade triunfante de Tracy. Eles acreditavam que haviam vencido. Eu os deixei falar. Cada palavra era mais uma pá de terra cavando a própria cova deles. Quando chegou a hora do brinde, os copos se chocaram em uma união arrogante. Meu telefone vibrou. Olhei de relance e congelei por um segundo ao ver o nome na tela. Margaret Lee, gestora do fundo de investimentos da família. Sua mensagem era curta, mas devastadora. Aprovar mesadas mensais para Edward, Nancy e Tracy Foster. $20.000 para cada. Ao guardar o telefone de volta no bolso, uma calma serena tomou conta de mim. O jogo de poder havia mudado. Eles achavam que me haviam humilhado, mas em breve entenderiam exatamente quem segura as rédeas do futuro deles. Do outro lado da sala, meus olhos encontraram os de Shannon Reed, minha melhor amiga e sócia na startup. Ela esteve ao meu lado em noites intermináveis de programação, em cada apresentação tensa para investidores, em cada revés que quase nos derrotou. Dei a ela um pequeno aceno, e sem dizer uma palavra, ela se desculpou da conversa em que estava e se juntou a mim junto ao bar. Eles não estão preparados para o que vem por aí, ela murmurou, a voz baixa, mas vibrando de uma energia elétrica. Não fazem ideia de que você é quem está no controle agora. Me aproximei levemente, mantendo o tom neutro. Eles têm vivido às minhas custas há anos, disse, observando minha mãe, meu pai e Tracy rindo no meio do círculo brilhante de amigos. Está na hora de entenderem isso. Foi então que as portas do salão se abriram com um estrondo suave. Margaret Lee entrou, seus saltos batendo no mármore em passos firmes e deliberados. Trazia uma pasta de couro fina, a expressão composta, mas carregada de propósito, como se tivesse vindo para entregar um acerto de contas. O burburinho das conversas se esvaiu. Os convidados olharam ao redor, sentindo a mudança no ar. O sorriso de minha mãe vacilou, a desconfiança brilhando em seus olhos. Meu pai colocou sua taça sobre a mesa, a postura enrijecendo. Tracy interrompeu sua frase no meio, o olhar saltando para a recém-chegada. Senhorita Foster, Margaret começou, sua voz clara e firme cortando o silêncio. Preciso que a senhora... A respirar. Até os garçons, antes invisíveis, congelaram com bandejas suspensas no ar. O peso da traição de Tracy se espalhou como veneno, envenenando cada olhar que se voltava para ela. Seus dedos, antes tão seguros ao manipular contratos e contatos, agora tremiam contra a mesa de mogno, como se o próprio móvel a acusasse. Você fez isso? Minha voz não era um grito, mas uma lâmina fria cortando o ar com precisão cirúrgica. Enquanto eu assinava os cheques que pagavam seu aluguel, suas férias em Saint-Tropez, suas mentiras de empresária bem-sucedida, você estava destruindo a única coisa que era minha. Tracy tentou se levantar, mas suas pernas vacilaram. O vinho que antes ela bebia com tanta elegância agora parecia ácido em seu estômago. Denise, você está distorcendo tudo. Ela gaguejou, os olhos saltando entre mim e os convidados, que assistiam ao desmoronamento de sua imagem como se fosse um espetáculo. Eu só disse que você não tinha experiência. Que era arriscado. Arriscado? Repeti, rindo sem humor. Você chamou meu produto de golpe. Disse que eu falsificava dados. Que meu sócio era um criminoso. Apertei o telefone contra a mesa, o eco do impacto fazendo todos estremecerem. Você não só mentiu. Você assassinou minha reputação. E o pior, fez isso enquanto vivia do dinheiro que eu gerenciava. Meu pai tentou intervir, sua voz rouca de pânico. Tracy não quis dizer isso. Foi um mal-entendido. Um mal-entendido? Virei-me para ele, e pela primeira vez em anos, ele recuou. Você acha que eu não sei como funciona esse jogo? Vocês três sempre agiram como se eu fosse a criança problemática, a decepção da família. Mas enquanto eu ouvia seus sermões sobre responsabilidade, enquanto vocês riam das minhas ideias, eu estava aprendendo. Aprendendo como o dinheiro flui, como o poder realmente se move. Minha mãe soltou um soluço abafado, as mãos pressionadas contra os lábios como se pudesse conter o desastre que se desenrolava. Denise, por favor, ela implorou. Nós somos sua família.
Família não faz o que vocês fizeram, respondi, minha voz tão calma que doía. Família não humilha, não sabota, não trata você como um projeto de caridade enquanto esconde as facas nas costas. Tracy tentou uma última vez, sua máscara de confiança agora reduzida a fragmentos. Você não pode nos deixar sem nada. Nós temos obrigações. Obrigações? Sorri, um gesto tão afiado quanto uma navalha. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de me tratarem como uma incompetente. Antes de rirem quando eu falava em independência. Antes de acharem que eu nunca descobriria. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com uma faca. Os convidados, antes tão à vontade, agora evitavam nossos olhares, como se o ar estivesse carregado de algo tóxico. Meu pai, o grande Edward Foster, o homem que construiu um império com base em conexões e aparências, estava reduzido a um espectro de si mesmo. Suas mãos, antes tão firmes ao assinar contratos milionários, agora tremiam sobre a toalha de linho. O que você quer, Denise? Ele perguntou finalmente à voz quebrada. Não era uma ordem. Era uma rendição. Olhei para cada um deles, saboreando o momento em que o poder, pela primeira vez, inclinava-se para o meu lado. Eu quero que vocês saibam como é, disse, levantando-me com uma elegância que eles nunca me acreditariam. Eu quero que sintam, nem que seja por um segundo, o gosto amargo de depender de alguém que não dá a mínima para vocês. E com isso peguei minha bolsa, ajustei o casaco sobre os ombros e caminhei para a saída. Não olhei para trás. Não precisava. Os gritos começaram antes mesmo de eu fechar a porta. O que eles nunca acreditaram que eu poderia construir. Aquela vista, aqueles mesmos arranha-céus que antes me faziam sentir pequena, agora se curvavam diante da minha visão. Não como uma herdeira, não como uma filha obediente, mas como a fundadora de um império que nasceu do nada, forjado nas cinzas da traição deles. Denise, a Forbes quer uma entrevista exclusiva. A voz da minha assistente cortou o ar, triunfante. Eles chamaram de a ascensão mais implacável do ano no mundo tech. Sorri não pela fama, mas pela ironia. A mesma revista que um dia publicaria as mentiras de Tracy sobre meu projeto amador, agora queria contar a história real. Como uma mulher que eles subestimaram transformou um trash fund em um unicórnio de 200 milhões de dólares em menos de um ano. Diga que sim, respondi, sem tirar os olhos da cidade. Mas só se eles mencionarem que todo esse dinheiro veio do mesmo fundo que minha família achou que eu não merecia tocar. O riso da equipe ecoou pelo escritório. Eles sabiam. Todos sabiam. Porque eu nunca escondi de onde vim, apenas como eu tinha superado. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido, mas reconheci o código de área, o clube de campo deles. O lugar onde minha mãe ainda tentava salvar as aparências, servindo chá em porcelana chinesa enquanto o banco executava a hipoteca da mansão. Denise, por favor. Só precisamos de um empréstimo. Algo para segurar até as coisas melhorarem. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Em vez disso, abri a planilha no meu laptop, os números do trimestre brilhantes e implacáveis. Lucro líquido, 47% acima das projeções. Valoração, em alta. Investidores, na fila. Eles tinham me ensinado sem querer a lição mais valiosa. O verdadeiro poder não está no dinheiro que você herda, mas no que você constrói quando tiram tudo de você. Preparados para a reunião com os acionistas? Perguntei, fechando a tela com um clique final. Sempre, respondeu meu CTO, ajustando a gravata. Então vamos mostrar a eles o que significa realmente ser uma dinastia. Desta vez, quando saí da sala, não foi com raiva. Foi com a certeza gelada de que, enquanto eles ainda imploravam por migalhas do passado, eu já estava escrevendo o futuro, e não havia espaço para fantasmas nele. Tudo pelo que eu lutara não era mais uma miragem, mas uma realidade esculpida em números, reconhecimento e respeito. O que outrora chamavam de delírio de uma ingênua, agora brilhava como um dos empreendimentos tecnológicos mais promissores de Atlanta, aplaudido pela imprensa como um divisor de águas no setor. Os 20 milhões do fundo fiduciário, antes um colchão de segurança para os caprichos da família, transformaram-se no alicerce de uma revolução, reconstruído não por herança, mas por suor, audácia e uma visão que eles nunca conseguiram enxergar. O orgulho que me invadia não era vaidade, mas justiça silenciosa. Enquanto isso, o império de meus pais desmoronara como um castelo de cartas. Sem o amparo do fundo, perderam a mansão para execução fiscal, vendida por um valor irrisório. Trocaram os salões de mármore e as vistas panorâmicas por um apartamento modesto nos arrabaldes da cidade. As notícias chegavam até mim por conhecidos em comum.
agora viviam contando centavos, dependendo dos últimos resquícios dos investimentos fracassados de meu pai e dos trabalhos esporádicos de consultoria de minha mãe. As galas e o luxo deram lugar a brechós e compras em promoção. Mas o declínio de Tracy foi ainda mais brutal. Sua reputação imaculada virou pó. Os clientes desapareceram, as contas foram congeladas, e a carreira de alto escalão se dissolveu como fumaça. Acabou trancafiada atrás de uma mesa em um escritório de gestão medíocre, empurrando papéis por uma fração do que ganhava antes. As bolsas de grife, as capas de revista, os convites exclusivos, tudo substituído por cochichos constrangidos em eventos do setor. Uma vez deixou uma mensagem na minha caixa postal. Não retornei. Suas mentiras, a campanha de difamação contra minha empresa, ainda ardiam como ferro em brasa. Em meio a tudo, Shannon Reed nunca vacilou. Minha aliada, minha irmã de batalha. Esteve ao meu lado em cada noite sem dormir, em cada apresentação rejeitada, em cada pequena vitória que nos mantinha de pé. Enquanto analisávamos os gráficos de crescimento exponencial, seus olhos brilhavam com um orgulho que não precisava de palavras. Conseguimos, Denise, disse ela, a voz carregada de uma emoção que só quem constrói algo do zero consegue entender. Não eles. Não o fundo. Só nós. Sorri de volta, grata não apenas pelo sucesso, mas pela lealdade daqueles que acreditaram quando ninguém mais ousava. Nossa startup não estava apenas sobrevivendo, estava dominando. Investidores novos batiam à porta. Os downloads disparavam aos milhares, e o burburinho em torno do nosso aplicativo ganhava força a cada dia. A fé de Shannon em mim fora o solo firme sob meus pés quando minha própria família tentou arrancar tudo de mim. De pé diante da janela, observando a cidade vibrar com energia, compreendi a lição que o fogo me ensinou. Nunca subestime quem parece frágil, porque a pessoa que você despreza pode estar segurando as rédeas do seu destino. Minha família tentou me controlar, ridicularizar minha visão, até sabotar meu trabalho. Mas erraram feio. O verdadeiro sucesso, aprendi, não nasce do aplauso alheio nem de heranças podres, nasce da convicção inquebrantável em si mesmo quando o mundo insiste que você não vale nada. O que construí não veio do dinheiro deles, nem da aprovação deles. Veio da minha teimosia, da minha coragem e de uma vontade que nem o fogo nem o gelo conseguiram quebrar. O que aconteceu com eles não foi vingança. Foi consequência. O orgulho cego de meus pais, a traição de Tracy, eles cavaram suas próprias covas com as próprias mãos. Me chamaram de ingênua. Disseram que meus sonhos eram ridículos. Mas suas dúvidas se tornaram a faísca que acendeu meu caminho. O fundo que eles usaram como muleta virou o combustível da máquina que agora molda o futuro. Não preciso mais do reconhecimento deles para saber que vence. E a vocês que acompanharam essa jornada, obrigada. Cada like, cada comentário, cada história compartilhada me lembra que nenhuma batalha é lutada sozinha. Espero que minha história acenda em vocês a mesma chama. Nunca deixem que alguém os convença de que são pequenos. Vocês carregam dentro de si tudo o que precisam para construir algo extraordinário. Conte nos comentários. Quando você provou que estavam errados sobre você? Qual sonho está transformando em realidade hoje? E se essa mensagem ressoou com você, não se esqueça, o futuro não pertence aos que duvidam, mas aos que ousam. Aperte o sino, compartilhe, e vamos construir nossos impérios do jeito que sempre deveria ser, com nossas próprias mãos.